Oi, gente linda! E aí, como é que vocês estão? Estão sofrendo com sintomas de saudade? Acho que tem uma música que fala isso, né? Eu não lembro qual é, senão eu até cantaria aqui, como eu tenho feito ultimamente. Mas hoje eu tô aqui, na verdade, para perguntar para vocês como é que tá sendo lidar com essa nova rotina. Alguns em home office, outros já com férias antecipadas, né? No caso dos professores, muitas escolas da rede pública vão antecipar férias. Como é que tá? Ócio criativo, já tem gente muito estressada com as crianças, não sabemos mais o que fazer ou tá levando tudo numa boa? Ah, e não esquece, curte o vídeo, assina o canal e clica no sininho que vocês vão ficar sabendo de todas as novidades que forem lançadas. Algumas pessoas já trabalhavam com esse sistema de home office, então já tem tudo mais ou menos planejado. A questão que pega um pouquinho é para a gente que não estava acostumado a trabalhar dessa maneira, ou pelo menos era em raros momentos que a gente fazia isso, então a gente não tinha que ter um planejamento tão estruturado da rotina do dia a dia. Essa nova crise mundial, essa crise do coronavírus, acabou fazendo com que a gente tivesse a necessidade de se estruturar e de ter tudo muito bem planejado para não perder tempo, não misturar as coisas e continuar produzindo. Algumas empresas, alguns ramos não têm essa possibilidade de se trabalhar remotamente ou estão mais paralisados por causa da crise, e isso a gente vai ter que resolver quando tudo se normalizar ou quando tudo tiver o mais próximo da normalidade possível. Eu estava vendo uma matéria no Jornal da USP feita pela Valéria Dias. Ela conversou com o professor e psicanalista Christian Dunker e a matéria fala a respeito da rotina mesmo. De como a gente estava acostumado a levantar todo dia de manhã, se arrumar, ir para o trabalho, pegar trânsito ou pegar condução, muitas vezes cheia, aquilo já nos deixava estressados e a gente muitas vezes até sonhava com a possibilidade de trabalhar em casa achando que seria a solução. Porém, a questão de você estar no trabalho e de você poder ter alguns momentos durante o seu dia em que você estiver mais estressado, você sair da sua mesa de trabalho, do seu local de trabalho e conversar com algum colega. Você tem a opção da hora do cafezinho, você tem a opção do horário de almoço. Então isso já tira um pouquinho da tensão e já nos auxilia a desestressar e depois voltar a ter foco e produtividade. Isso pode não acontecer quando a gente está em casa, se a gente não tem tudo muito bem traçado, planejado. A gente pode se perder durante a rotina diária de uma casa, misturando isso com a rotina do trabalho. Então tem que ter aquele horário que a gente vai sentar e vai se dedicar ao trabalho, tentando se isolar do que estiver acontecendo na casa. Claro que tudo mudou, porque agora as crianças estão em casa também. Algumas, como no caso da minha filha, ela fica algumas horas por dia ocupada, porque a escola continua dando aula online, então a matéria continua sendo dada, ela acaba se isolando no quarto dela para estudar. Mas tem gente que isso não é possível acontecer dessa maneira. Então é como se fosse férias, né? Algumas crianças até vão entrar em férias, mas os pais precisam continuar produzindo, eles não estão em férias também. Então isso requer um pouco mais de planejamento e de estrutura. E até que a gente explique para as crianças que os pais têm que continuar trabalhando, que não estão em férias como eles. Então a gente vai precisar se adequar bastante nesse sentido. É legal a gente trabalhar com uma lista de tarefas, com uma lista de horários. Pode parecer estranho falar em lista, mas eu trabalho bastante com elas, com pacientes que demonstram ansiedade, que têm sintomas de ansiedade, que têm já definido um quadro de ansiedade. Então isso ajuda muito você saber como vai ser o seu dia, como vai ser a sua semana, por exemplo, para não precisar estender muito mês, ano, acho que já é muita coisa, é algo que a gente faz uma vez por ano, essa questão de planejamento anual, e a gente acaba de ver que esse planejamento anual, nesse momento, não dá para ser seguido e não dá para ser feito. A partir dessa questão da quebra de rotina, Dunker foi analisando e chegou à conclusão de que o efeito da quarentena, ele age diferente em dois grupos. O primeiro grupo é das pessoas que nunca foram ansiosas e que agora estão demonstrando sintomas de ansiedade. Por exemplo, não estão conseguindo dormir à noite, ou estão tendo um sono de má qualidade, estão mais nervosos, mais irritados,
não estão conseguindo se concentrar, não estão conseguindo produzir tanto quanto antes. Então, já está causando esses sintomas que nós dizemos que são sintomas de pessoas que têm ansiedade nesse primeiro grupo. O segundo grupo já é o das pessoas que tinham esse quadro de ansiedade ou de fobia social, que, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é que a fragilidade deles está sendo meio que validada. Isso é meio que justificado, né, para eles. Realmente eu tinha razão de ter tanto medo, eu tinha razão de viver isolado, e a gente não sabe o que vai acontecer em relação a esse outro grupo de pessoas, porque depois que a gente voltar a viver em sociedade, até que ponto eles vão estar mais fragilizados ainda e vão sofrer mais ainda depois de tudo isso que está acontecendo no mundo. Né? Então é uma preocupação saber como lidar com as pessoas que estão demonstrando ansiedade agora e como lidar com as pessoas que já têm esse quadro mais depressivo, mais ansioso e fóbico. Então é algo que precisa ser analisado, visto com cuidado pelos profissionais de saúde mental e que as pessoas também se disponibilizem a procurar ajuda se elas acharem que a pressão está grande demais. Hoje, os psicólogos, por exemplo, podem atender remotamente, isso é validado pelo CRP, que é o conselho da nossa classe. Então, procure um psicólogo que muito provavelmente ele vai ter essa maneira de te atender hoje em dia para não te deixar aí à deriva. Na matéria, o professor Dunker também chama atenção para outros dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é das pessoas que estão achando que nada está acontecendo. Eles não estão conseguindo acreditar que é uma pandemia, que é grave, que muitas pessoas podem morrer se eles não se isolarem, se eles não deixarem de conviver em sociedade, apesar desse monte de explicações e explicações das fontes seguras, eu falo, que dizem que no momento não há vacina, não há remédio e eles não encontraram ainda nenhuma outra solução além de isolar as pessoas, de evitar o contato com o máximo de pessoas possível para preservar a vida das pessoas mais frágeis, os idosos, as pessoas que têm a imunidade baixa, as pessoas que têm problemas respiratórios, pulmonares, enfim, uma série de pessoas que precisa ser preservada e que para isso as outras pessoas precisam se unir se separando. Olha como é difícil realmente entender isso. Nesse momento a gente tem que estar unido, se separando. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas entenderem isso, mas realmente tem um número grande de pessoas no Brasil que ainda estão achando que não é nada, que vão passar por isso tranquilamente, podem até passar mesmo. Para elas, vai ser só uma gripe, por exemplo, ou elas nem vão ter os sintomas da Covid-19, mas elas vão passar, né? Elas podem passar para pessoas que realmente não vão conseguir sobreviver se pegarem. Então, a gente precisa tentar conscientizar essas pessoas que ainda não estão acreditando no que está acontecendo. Outro grupo de pessoas que ele também falou na matéria é o grupo das pessoas que de tanto medo, de tanto receio do que vai acontecer, acabam consumindo informações demais. Informações de todos os lugares, a revelia de ser verdade ou não, se é fonte segura ou não, e eles acabam disseminando isso nas redes sociais e mandam áudios e mandam vídeos e postam coisas o tempo inteiro, atualizando as pessoas o tempo inteiro. É lógico que a gente precisa estar inteirado do que está acontecendo, mas é sempre importante que a gente busque isso de fonte segura. Não ficar também o dia inteiro atrás dessas informações a partir de aplicativos que te mostram online tudo o que está acontecendo, em loco tudo o que está acontecendo. Não é querer se enganar, não é querer fingir, como no outro grupo, que as coisas não estão acontecendo, que não é grave. É só que a ilusão dessas pessoas que estão fazendo isso, no sentido de pegar todas as informações, excesso delas, e sair disseminando por aí, é que elas vão se sentir mais calmas com a quantidade de informação que elas vão recebendo. Só que não é isso que acontece. Isso as está deixando mais ansiosas, isso as está deixando menos focadas, menos produtivas, menos capazes de tomar decisões assertivas nesse momento. Em resumo de tudo isso, a gente sabe que é um momento muito difícil para a humanidade,
em que as previsões que chegam para a gente são muito pessimistas, mas a gente tem que continuar tendo fé, acreditando que o ser humano, junto com todas as forças que a gente possa imaginar dentro de cada religião, dentro de cada crença, se juntando a isso, que o ser humano vai ser capaz de encontrar uma saída. A gente tem que acreditar que é preciso a gente se organizar, a gente ter pé no chão, a gente ter calma nesse momento, porque a gente tem outras pessoas que precisam da gente. Então a gente tem as crianças, a gente tem os adolescentes, os idosos. E se todo mundo entrar em desespero, a gente realmente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Calma, fé, esperança, muito trabalho e crença na humanidade, na ciência. Nesse momento, além de acreditar numa força maior, a gente tem que acreditar na ciência e no que os homens aprenderam até agora. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, curtam o vídeo. Assinem o canal e cliquem no sininho que vocês vão me ajudar bastante. E até a próxima.